Dicas que podem mudar seu tempo de mesa aí nail design. E já começo falando que é um conjunto de coisas que você pode fazer que vai te ajudar na agilidade. O primeiro é o cronômetro. O cronômetro vai te ajudar a ver aonde você tá demorando, vai te lembrar que você tem que se agilizar e vai te lembrar de vestir de atendimento. Tem hora que a gente fica com aquele corpo mole, a gente dispersa a atenção da gente. Então, quando você for atender, se vista de atendimento. Que já é outra dica, né? Que já te ajuda aí também com o cronômetro. Outra coisa é o pedal. E todos esses, se você usar só um deles, não vai fazer tanta diferença. Mas se você usar todos esses que eu vou te falar aqui agora, você vai otimizar muito tempo na sua mesa. Principalmente assistindo a agilidade. Se você assistir vídeos de fazendo unhas, né, com agilidade, com técnica inteligente, você vai diminuir o seu tempo somente com isso também. É outra dica. Outra que eu tinha começado a falar é sobre o pedal. O pedal diminui bastante o tempo também. Agora, é 30 minutos que diminui? Não. É você diminuir, você tirar 3 minutos ali com o cronômetro, você tira mais 3 minutos ali com o pedal. É um conjunto de coisas, né? E cada um, principalmente o cronômetro, acaba que ele não tira só isso de tempo, porque ao decorrer do tempo que você for fazendo mais unhas e você ter o hábito de estar usando ele, né, você vai diminuindo cada vez mais, você vai vendo onde você está demorando, principalmente se você continuar assistindo aulas, né, que ajudam para ter a agilidade, né, aqui no canal tem várias aulas, né, com técnicas ágeis e que ajuda muito, só de você ver a agilidade na mão da pessoa, né, e técnicas inteligentes ajuda muito. Outra coisa é alinhar com a cliente o que ela vai fazer, como estão as unhas dela. Se for manutenção, manda uma mensagem: oi, boa tarde, fulana, passando para te lembrar do nosso horário amanhã, confirmar nosso horário amanhã, tal horário, como que estão as suas unhas? Estão intactas? A pessoa vai te responder: olha, quebrou um, ó, estão intactas, ah, todas estão perfeitas, só uma que deu uma brincadinha. Você já vai saber, ah, quebrou 3, você já vai deixar a fibra ou molde preparado, você já está preparada psicologicamente. E você pergunta, a cliente gosta desse interesse, né? É outra coisa que já te ajuda na fidelização. Você vai perguntar a ela: você gostaria de fazer alguma coisa hoje, ou é natural? Tem cliente que você já sabe que só faz natural mesmo sem cutícula, né? Você já sabe mais ou menos. E já tem cliente que gosta de fazer alguma coisa. Então, eu quero passar um esmalte, pensei em vermelho, você já deixa ali 2 opções. Eu queria fazer um gel branquinho, você já deixa o gel branquinho. Eu queria fazer ela branquinha, você já deixa o gel branquinho ali, porque ele já otimiza o tempo, né? O gel branquinho, em vez de você usar esmalte em gel branco. Eu não tenho esmalte em gel branco rendado aqui na minha mesa, né? Tem só pra fazer a francesa, né? Ou se a pessoa quiser aquele corretivo mesmo, aquele branco corretivo, que eu acho lindo. Mas são poucas pessoas que já usam ele, né? Pra passar na unha toda. E, não fugindo muito do assunto aqui, brocas de qualidade, gente. E pesquisem, sabe? Não fica assim, essa daqui é a melhor, não vai... Não, às vezes é bom você ir testando, compra outras, né? Você pode achar melhores aí no mercado. Então, olhe muito essa questão de brocas. É outra coisa, você deixando alinhado o que a cliente quer, você já vai deixar na mesa as coisas. Você vai deixar o primer, a capa base. Eu uso o primer, a capa base. Tem vezes que eu não uso a capa base, mas eu gosto, eu acho que o retorno vem melhor. Então eu gosto de usar o primer, a capa base, já deixo uma gaze já separada. Já deixo tudo já na mesa. E eu gosto de deixar até desenroscado. O primer, a capa base, que eu passo ali rapidinho, depois tampo. O gel, eu já deixo desenroscado também, já te ajuda, já te agiliza, né? Eu já deixo, por exemplo, eu gosto de usar o mandril, eu já troco o mandril. Já deixo ele trocado, já o mandril pra ficar novinho ali, né? Porque trocar já com a cliente aqui. Eu gosto de até colocar a luva já antes da cliente já chegar. Claro que tem hora que a gente nem lembra, né? Desses mínimos detalhes, igual colocar a luva, né? Que nem tem tanta necessidade. Mas às vezes eu já coloco, já me visto ali, vou atender, já vou preparando meu psicológico e já vou fazendo. Quanto mais ágil você ficar, melhor, né? E outra coisa que eu faço aqui também em mesa quando a pessoa chega pro atendimento na manutenção, eu não faço lixamento por baixo no início, eu deixo tudo pro final. Então eu faço igual está aí no vídeo, eu faço o lixamento, tiro o brilho do top coat, onde tiver descoladinho a boca com a pontinha da broca. Depois eu venho com a lixa mandril, né, passando a lixa mandril. Se tiver algum, igual eu tirei o esmalte dela, tava com alguns resquícios, assim, bem no cantinho, eu passei rapidinho aquela broquinha. Geralmente eu nem passo, tá? Quando não tá com sujo de esmalte, eu nem passo. Porque a broca 240 já tira toda a pele e tudo mais. Às vezes é só um cantinho lá, né, aqueles cantinhos que o esmalte fica bem, às vezes você até passa a broquinha, mesmo assim não sai, o esmalte tradicional. E aí eu passei, se eu não me engano, nesse vídeo aí, essa broquinha. Depois eu já venho, né, com o prep, esfrego com a gaze, o primer, capa base, enquanto isso vai secando, eu já venho fazendo o ponto de tensão, que era algo que eu tava demorando muito. O início eu não tava demorando muito, e eu custei a perceber isso. Então, uma coisa que é muito boa também, você gravar seu atendimento, pra ver onde você tá errando, onde você tá demorando. Você ter essa percepção, essa análise, essa vigília com você. Aonde você tá demorando, qual etapa você tá demorando. Eu achava que eu não tava demorando ponto de tensão, porque eu já tive um grande avanço, eu demorava muito mais. Mas eu descobri que eu posso ser mais ágil com o ponto de tensão, porque os outros estavam até bacana, mas o ponto de tensão precisava de dar uma alinhada ali a mais na agilidade. Então, são essas pequenas coisas. E é gradual mesmo, você vai melhorando o tempo, cada vez mais que você for fazendo, se for assistindo aulas de agilidade, aplicando técnicas, você vai ver o que funciona pra você, o que é melhor pra você também, né? E aí eu faço o ponto de tensão, eu lixo aí, depois fazendo o acabamento, com o ponto de tensão já fica bem certinho, não coloco gel lá na área da cutícula, excesso de gel, porque a naturalidade e a agilidade, elas andam juntas, certinho, juntas mesmo. Então, quando eu ponho um pouco de gel, eu só passo ali a broquinha pra nivelar e depois a buffer, tá? A buffer já faz ali o restante do trabalho. Faço top coat, não tem necessidade de demorar nisso. Eu demoro muito no top coat ainda, porque às vezes tem o top coat da Volio, por exemplo, esse. Quando ele tá acabando, ele tá soltando uns resquícios pretinhos do próprio vidro. Então, o top coat eu acho que é algo que atrasa muito as pessoas, né? As nail designers, porque ou dá uma bolinha, né? A bolinha às vezes é de tanto você ficar batendo, você pra ficar lisinho,
pozinho, você vai batendo o pincel ali pra ficar lisinho, tem ali, né, você vai batendo e vai aparecendo pozinho e também vai secando. Micro top coat ali. Por isso que às vezes nem é o pó, é o micro que tá secando, uns pontinhos. Eu achava sempre que era pozinho, muitas das vezes não é, tá, pessoal? Às vezes você compra aquele top coat novíssimo, você limpou super na mão da cliente, eu cheguei a pedir ela pra lavar lá no banheiro e deu esses pontinhos. Então eu vi que não era somente o pó. Então, realmente, é de você estar batendo, às vezes, né? Muitas das vezes, eu aprendi isso no curso da Vanessa Saraiva. E uma pessoa que ajuda muito, né, com agilidade, a mãe aí da agilidade é a Ana Cláudia, né? Nossa, eu mudei, assim, completamente meus atendimentos. É bom você assistir, né, essas pessoas que ajudam na agilidade, que te dão soluções realmente práticas, né? Eu englobei na minha cabeça, assim, nos meus estudos, coisas que eu aprendi com a Carol Velten sobre agilidade, sobre tempo, com a Vanessa Saraiva e principalmente com a Ana Cláudia, que ela passa muito essa mentalidade, né? O foco dela é esse. Então, aprendi mais ainda, assim, com ela, porque, né, o foco dela é a questão da agilidade, do tempo. Então, assim, eu melhorei muito e eu englobei tudo que cabia e que dava certo aqui pra mim na mesa. Porque, às vezes, se você juntar muita coisa também, você acaba se perdendo, é pior. Né? Você acaba ou atrasando mais ainda. Então, você vai pegar o que tá servindo ali pra você na mesa. E algo que me ajudou muito foi essa questão, né, aí eu tava no top coat, eu faço top coat, e daí que eu vou fazer o lixamento de ponta. Hora nenhuma eu mexo com lixar a unha. Né? Às vezes, o que pode te ajudar muito é você fazer um breve lixamento. Não, você não pode demorar nessa área 2 minutinhos. Antes de fazer o ponto de tensão, tipo primer, capa base, você vai ali dar uma lixadinha. Isso é até bom porque te agiliza o tempo. Né? Te agiliza lá na frente, realmente. Porque você lixar com gel já, né? Você vai colocar mais uma camadinha de gel ali. Então, você vai se atrasar mais. É algo que eu ainda não mudei, que eu fiz algumas vezes. Eu vi que me agilizou o tempo e eu esqueço. Tem isso também, né, pessoal? Então, é aos poucos mesmo. Tem hora que a gente, né, avança mais rápido. Tem hora que a gente, né, é difícil, às vezes, o cérebro associar tudo que tem que fazer. E claro que esse mercado de unha, ele já veio muito engessado desde, né, 7, 8 anos atrás. Veio a Lara Machado e com o ensino dela, né, sobre naturalidade, com menos engessamento, né, que né, a gente fazia tudo, o mesmo padrão, né, com a mesma técnica, e às vezes você não conseguia um trabalho bonito, não era natural. Depois veio a Carol Velten reformulando ainda cada vez mais isso, Rebeca Mota, Vanessa Saraiva, e agora veio a Ana Cláudia, né, com esse boom aí no mercado sobre agilidade, né, e todas as outras também acompanhando isso, porque hoje o tempo realmente é precioso, né. Você equilibrar isso daí é muito bacana. Esse tempo também, não equilibrar até a questão da cobrança, que a gente cobra demais, e é um processo mesmo, é um tempo, né, eu gosto muito da explicação da Carol Velten sobre essa questão do tempo, né, é muito bacana, porque quando você tá aprendendo a dirigir, né, você tem que olhar a marcha, você já é mais devagar, depois que o seu corpo, a sua mente aprende, porque eu tenho um livro, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, agora eu tô até lendo ele, mas eu esqueci agora, assim, certinho o título, é do Dr. Joe Dispenza, eu não vou saber pronunciar certo o nome dele, mas eu acho que é isso mesmo, e fala muito sobre isso, o corpo, né, ele memoriza os hábitos, né, então é difícil, né, tem até um outro livro que fala sobre hábitos, né, que um homem, acho que é o poder do hábito, um homem com Alzheimer, né, ele não sabia onde que era a cozinha, eles perguntaram onde que era a cozinha dele, mas ele não sabia onde que era, depois perguntaram ele aonde que ele comia amendoim, porque ele tinha esse hábito de comer amendoim todo dia. E ali, o amendoim ficava na cozinha, as coisas que ele ia comer ficavam na cozinha, ele ia lá e comia. Né? Então, o hábito do corpo, né, o hábito mesmo da gente, né, isso tudo engloba, assim, num puff na nossa cabeça. E a gente tem hábitos que precisam ser tirados, né, que esse mercado, ele vai evoluindo, né, ele vai cada vez mais evoluindo, essa parte de naturalidade com agilidade, né, e durabilidade, estão, assim, muito casadas, né, estão cada vez mais, assim, sendo pedidas, né, é o topo aí do nosso mercado agora, né, você entregar um trabalho bem feito, natural, com durabilidade e agilidade, né, tá sendo, assim, o foco hoje. Então, é bom a gente estar sempre se aprimorando. Então, eu deixo tudo na minha mesa aqui já pronto, alinhado com a cliente, o que ela quer fazer, né, já para ela ir pensando, para não deixar antigamente falar, e hoje, o que a gente vai fazer? Né? E aí a gente ficava ali, mostrava muitas opções, elas mesmas falam, né? Já você mostrou muita coisa, eu fico assim, sem saber o que colocar, o que fazer. Então, mostra 2 ou 3 opções ali, né, pra cliente. Ela tem todo o tempo do mundo, né? Vai fazer manutenções de 20, 30 dias, né? De mês em mês, então dá pra fazer muita coisa. Então, é alinhar isso. Então, resumindo, cronômetro, pedal, brocas de qualidade, alinhar com a sua cliente, já o que você for fazer, se vestir de atendimento, não ficar molengando. Tudo que for te ajudar, como em equipamentos, motor, cabine, né, que for ágil para você, por exemplo, eu tava com uma cabine aqui, toda hora eu tinha que pedir a cliente para depois colocar o dedão. Tem cabines, né, hoje em dia que já tem o LED ali pertinho do dedão, já seca, fica perfeitamente. Então, tudo que te ajudar na agilidade é ótimo, né? Essa questão de você lixar tudo no final, você pode passar a lixa ali rapidinho no começo, que aquilo ali, você não precisa de perfeição naquele momento. Você só vai tirar caimento ali de lateral, porque que ensina isso, né? Na Cláudia mesmo fala, lixa antes, né? Você tá ali, você diminuiu, vai dar aqui uma quina. Você vai diminuir na manutenção, vai dar uma quina. Você vai diminuir na aplicação, né? Você vai fazer ali a aplicação. Você vai tirar aquele gordinho, né? Que dá na pontinha, que o excesso de gel, a hora que você vai passar a broca aqui, que você fazer isso aqui e lixar por cima da superfície, vai dar uma quina. Então, na manutenção dessa quina, você vai ali e já acerta rapidinho na manutenção, né?
não sei se confundiu vocês falando sobre a aplicação, mas esquece agora a aplicação. Falando sobre a manutenção, você lixa, vai dar aquela quina, se você deixar pro final, você vai demorar mais ali lixando. Você não vai preocupar com ponta, se tá redondinho, se tá quadrado, certinho. Você só vai, quadradinho, você vai passar ali rapidinho, porque vai estar mais fácil de lixar. E a redonda, você vai passar arredondando ali, nem precisa de passar na frente, tá? Nem é necessário, porque vai ser perda de tempo, você vai fazer isso novamente. E aí, no final, que eu vou, depois do top coat, que ainda vai dar aquele acabamento premium, que é você fazer esse lixamento depois do top coat, porque o top coat, ele dá aquele encolhimento também na ponta, igual o gel, é gel. Então, você fazendo isso por último, vai dar um acabamento mais premium, mais natural, mais chique, mais elegante. Né? Olha a agilidade e a naturalidade andando aí juntas de novo, né? Olha que bacana, olha que legal. E aí, depois, eu vou fazer o lixamento por baixo também. Outra coisa, gente, que me ajudou muito na agilidade do tempo. Você saber usar, na hora certa, o equipamento certo. Eu ficava com uma broquinha fininha, ficava com essa daqui, ó, é broquinha fininha, no final do atendimento, aquele gel grosso, né? E hoje eu já não uso. E olha que já era muito natural, realmente, gente. Às vezes a gente acha que a nossa unha tá super natural, né? Mas tem outra coisa também. A unha com caimento, ela vai ter mais gel aqui na ponta na hora que você for lixar. Então, você ir com a broca certa, no momento certo, é você não engessar tudo. A gente aprendeu nesse mercado, nessa era da Lara Machado, da Carol Belkin, né? Da Vanessa Saraiva, da Rebeca, que nada pode ser tão engessado, né? Nada, não pode ser, na verdade, engessado. Então, com uma unha, você vai colocar produto certo no lugar certo. Uma unha caída, você não vai colocar produto no topo. Além de não ficar uma estética bonita, você vai demorar mais ainda. Você vai entregar um trabalho grosseiro, com mais caimento, porque você vai colocar produto aqui, você vai querer colocar mais aqui. Então, unha com caimento, você não vai colocar nada, você só vai pincelar. Tá? E unha empinada como a minha empinada, você vai pincelar e você vai colocar mais produto no meio, não lá na cutícula para ficar grosseiro, né? Praticamente no meio, mesmo assim nivelando quase nada na ponta, mas precisa de ter gel na ponta, porque senão quebra. Então, é essa coisa do praticar, do pensar fora da caixa, do entender a teoria, porque nem tudo é na prática. Você tem que entender a teoria para você aplicar, né, a prática. Então, é você pensar isso com inteligência, né? Fora da caixa. E aí você vai fazer... Agora até dei uma perdida aqui. Tanta coisa que vem na mente, né? Mas o acabamento, você vai fazer o acabamento, que é essa parte que eu estava... E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vir com caimento, quando tinha muito gel, ao invés de vir com a broca fininha, eu pensava assim, eu vou vir com a broca fininha, porque eu vou agilizar, porque a broca fininha, ela já vai chegar lá dentro, melhor, e eu já vou fazer essa etapa, né? Porque às vezes tem muito gel, principalmente na unha que é mais caída, e você fica ali com a fininha toda a vida. Eu fazia isso. E eu demorava muito. Aí eu vim com uma broca mais potente, primeiro, venho rapidinho, gasto ali metade do que eu gastava ou até mais da metade, com a fina, bem mais, gente. Eu gastava muito tempo com essa parte de limpeza por baixo. Eu venho com uma grossa, olha pra você ver essa da Sunnails, faixa preta, venho com ela rapidinho aqui, ó. Claro, eu não vou colocar ela muito lá no dedo, porque vai esquentar. É o que muitas alunas, às vezes, minhas faziam. Vou usar. E a cliente, nossa, mas tá esquentando muito. Você só vai vir aqui, ó, tirar o excesso. É na ponta mesmo, você vai afinar, tirou o excesso, né? Você vai lixar primeiro, né? No final, depois do top coat, você vai lixar, que é ali que você vai acertar. Você vai afinar, e se for quadrada, e agora se for redonda, eu nem faço afinamento assim, eu já vou aqui de uma vez. E você vai passar essa, e se necessário, você vai passar a fininha. Era algo que a Carol Velter, por exemplo, falava muito, eu ignorava. A gente ignora muito certos detalhes, que fazem totalmente diferença no tempo, na entrega do tempo. Isso era algo primordial. Eu acho que eu falei sobre tudo. Se você aplicar tudo que eu estou falando aqui, eu fui uma pessoa que eu já sofri muito com o tempo de mesa. E eu realmente não acreditava que eu poderia melhorar no tempo de mesa. Eu cheguei a ficar 8 horas, 7 horas, 6 horas. Eu melhorei muito questão de tempo depois do curso da Ana Cláudia. Inclusive, depois do curso da Ana Cláudia, que eu consegui englobar certas coisas de outros cursos também, da Carol Velter, da Vanessa Saraiva, porque eu realmente não acreditava que eu poderia fazer, né? E essa técnica de passar o top coat e finalizar depois a ponta foi algo assim que foi mais recente para mim na época. Então foi difícil essa questão do engessado de 8 anos atrás, que o método de unha em gel era muito engessado, ele é difícil de ser tirado da nossa cabeça. Porque engessa tanto, e às vezes você vem com uma técnica nova também, muito bacana, mas que também engessa um pouco. Então, esse mercado de unhas, uma coisa que eu aprendi, é você sempre estar testando, ter modelos para você fazer testes diferentes. Se você pensar algo, dar um insight diferente, fora da caixa, não pense que é besteira, né? Nada, eu acho que em profissão nenhuma. Faça o teste para ver se vai dar certo. Porque, né, a gente aprendeu a engessar muito essa profissão, foi melhorando cada vez mais, né? E hoje, né, a simplificação, né? Unhas curtas e naturais, em gel, é algo que você pode entregar, assim, muito rápido mesmo, né? Eu vou melhorando cada vez mais. Eu assisti uma aula da Gabriele Facuri, ela é de Belo Horizonte. Ela fez uma manutenção, 30 minutos numa live ao vivo. Eu acho que era branquinha a unha veio impecável, tinha 30 dias, né? E assim, cara, ela fez ali com 30 minutos. E você precisa fazer exatamente igual ela? Não precisa, mas só de você assistir a aula, você, uau, realmente é possível. Você começa a acreditar mais. Essa questão do que a Ana Cláudia fala também, do acreditar em fazer em pouco tempo, na mentalidade, a agilidade começa na mente. E essa questão, né, se você estudar e aprofundar, realmente é cientificamente comprovado, é bíblico, né? Você acreditar mesmo naquilo tem poder, você está colocando a sua atenção, poder naquilo. Se você realmente acredita que você vai fazer unhas em 1 hora, se você vai diminuir seu tempo, mesmo que for gradativamente, isso realmente acontece. Né? Sua mente, seu corpo vai te preparando para isso e você vai acessando insights, né? Você vai fazendo carregamentos aí mesmo na sua cabeça e você consegue agilizar o seu tempo.
Então, isso é muito bacana. Ela chama Gabriele Facuri, ela é de Belo Horizonte. Eu assisti uma live dela, que ela fez a unha com 30 minutos, a unha branquinha, um rendado. E outra coisa que agiliza muito, e é algo que essa Gabriele Facuri fazia há muito tempo, principalmente quem tem, que tem a mão mais devagar mesmo. Eu sou uma pessoa lenta, né? E eu tento trabalhar essa agilidade também. Quando eu assisto as aulas da Ana, eu vejo aquela agilidade dela, né? Que ela tem mesmo, normalmente, na mão dela. Você vai treinando isso, e eu vejo que eu diminuo muito tempo quando eu assisto uma aula dela, sabe? E isso é gradual mesmo, você vai se redescobrindo, e à medida que você assiste, depois de um tempo de evolução, é melhor ainda, porque você evolui mais ainda quando você assiste novamente, né? Esses dias mesmo, eu diminuí aqui, eu terminei a unha em 40 minutos. Cara, eu nunca imaginava que eu iria fazer. Foi natural, obviamente, né? Porque eu sou devagar mesmo. Eu fiz uma unha... Inclusive esse vídeo que eu vou colocar pra vocês, porque eu termino ele, né, com 50 minutos, mas eu lavo a mão dela, eu tô conversando. Fiz assim, de boa, mas você vai trabalhando essa questão da agilidade. Foi depois que eu descobri que eu tava demorando muito no ponto de tensão, né? E vai fazer agora um ano agora, em maio, que eu comecei essa jornada da agilidade. Porque ano passado, até então, eu demorava 3 horas. Era 2 horas uma manutenção natural. Né? Se eu fosse esmaltar e futilar, era de 3 a 4 horas ou mais. Eu já cheguei a ficar com esmaltação de gel 5 horas. Você conversar com a sua cliente também, que é importante ela ficar paradinha em certos momentos, né? Eu tinha muita dificuldade de falar isso. Às vezes eu falava, a cliente continuava mexendo ainda, porque ela achava que não tava, né, mexendo muito. Mas a esmaltação de gel, eu até brinco com ela, gente, vocês não podem respirar agora, real. Porque senão vai basuntar tudo. Então, se você, a cliente, ficar bem paradinha naquele momento, menos de 10 minutos você passa ali rapidinho o esmalte de camada única, que é outra coisa que ajuda. E outra coisa que eu tô voltando aqui agora que eu esqueci de falar, que é tanta coisa, que a Gabriele Facuri faz, e fazia há muito tempo, é usar gel que não escorre, né? Tinha um gel contra, mas eu achava ele mais difícil de trabalhar. Hoje tem aquele efeito mousse, igual da Uzi, né? O da Blue, e tem alguns também agora que tá com a textura, mas que não fica escorrendo tanto. São todos muito bons de trabalhar. Tem um híbrido agora, né, da Volio, eu acho que é híbrido que fala. Então, todos são muito bacanas. Eu adoro os da Uzi, porque a aderência da Uzi é surreal. E o efeito mousse dele, as cores, são muito bons de trabalhar. Eu me adaptei melhor em trabalhar com o da Uzi, fora os retornos que vêm muito bons, né? Eu passo o primer da Uzi e o capa base da Uzi. Eu não tenho problema com as unhas que eu uso os produtos da Uzi. Agora, eu sou fixada em uma marca só? Não, eu tenho Lui, eu tenho Volia, né? Eu uso eles também, né? A grande maioria eu uso o da Uzi, né? Agora, quando tem um de brilho, eu gosto muito do de brilho da Blue, né? Tem cores lindas também da Blue, Top Coat, e por aí vai, né? Mas o top coat é algo que atrasa muito, né, pessoal, as nail design, por causa desse, eles são muito sensíveis, né, os produtos de gel. Então vai dando um hiper secamento da Bloom, por exemplo, é uma dica também, vocês deixarem assim, ele no pacotinho mesmo esse daqui, ó, deixar assim, ó, tá? Até o meu da Volia tá, o da Blue desse jeito, porque o da Blue ele é muito sensível mesmo, demais. Então tem que deixar o da Blue, você não pode estar com a janela aberta pra você for usar, tem que estar sempre na gaveta. E eu ainda coloco ele dentro eu esqueci agora, desse negocinho. Porque senão, dentro do pacotinho dele, porque senão ele seca assim. Você perde muito produto e fica muito difícil de você passar na cliente. Porque ele fica secando, né, uns catacão de gel mesmo. Então, assim, tem que olhar tudo isso. Às vezes às vezes pincel atrasa demais a gente. Às vezes seu pincel tá ruim. Você não tem algo, não é engessado a palavra certa. Igual nessa live da Gabriele Facuri, ela fala, às vezes você tá demorando por conta do seu pincel, do seu produto, igual esmalte em gel, sempre tente comprar a camada única, igual a Ana Cláudia fala. Pincel, olha se seu pincel tá te atrasando. A broca, às vezes você tá usando broca errada naquele momento. Então, vai te atrasar. Brocas boas. Mas não adianta a broca ser boa se você tá usando ela numa etapa errada, na hora errada. Repetição de etapas, que é isso que a Gabriele Facuri fala também. Você tem que ter algo na sua mente já preparado. Você já tem que ter certas coisas padronizadas, sabe? Não é engessado, né? A unha caída, você vai saber onde você vai colocar produto no lugar certo naquela unha. Você não vai engessar tudo desse jeito, todas. Não é nessa via que eu tô falando, mas você já tem que ter um padrão ali de atendimento também. Porque senão você se perde muito, né? Ficar repetindo etapas, eu acho que é isso que ela quer dizer, sabe? A gente ter a interpretação certa também, né? Do que as instrutoras estão falando. Porque não ficar repetindo etapa. Outra coisa, eu não fico limpando o pó toda hora da mão da cliente. Eu deixo pra fazer isso por exemplo, encher as duas mãos. Eu terminei a parte de preparação ali, quando ela chega da manutenção. Daí que eu vou limpar. Porque toda hora na troca de mão você fica limpando o pó, você vai demorar demais. Então, essas poucas coisas. E, gente, tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, às vezes vocês vão pensar, eu comecei a usar cronômetro, mas eu não diminui o tempo. É difícil você colocar todos os hábitos que eu estou falando aqui em um dia só. Você vai assistir, reassistir essas aulas, anota, vai colocando aos poucos se você tem dificuldade de colocar hábitos novos. É muito difícil, gente, colocar hábitos novos e principalmente tirar hábitos velhos que não estão deixando você progredir. O corpo, a mente, tem uma rejeição enorme para isso. Né? Progredir dói mesmo. Né? Então, é isso. Você ter esse entendimento na sua cabeça, né, sobre isso, não ficar repetindo etapa e tudo isso que eu te falei, vai anotando, né? Ter a lanterninha aí perto também é bom, né? Se você precisar de secar aí rapidinho, igual o gel da Volia, tem muitas das vezes você passou
a buffer novinha, às vezes ele tá contraindo, ele tá enrugando. Mesmo assim, o gel da Avon é lindo, mas ele tem essas coisinhas. Todo produto tem alguma coisa de qualquer marca, né, gente? Nada é perfeito. Então, aí, às vezes, já joga ali a lanterna rapidinho pra ele não ficar abrindo, né? Então, assim, essas coisas no cotidiano, dia a dia, que você vai se observando, você se gravar, porque te ajuda muito. Você se gravando, você vê, nossa, que moleza que eu tô. Você vai ver. Às vezes você tá mole, gente, mas parecia que eu tava tão ágil. Mas você vai trabalhando isso aos poucos, é assim mesmo. Então, são essas as dicas, pessoal. Espero que ajude vocês. Eu sou uma pessoa também que tem dificuldade de hábitos novos, de hábitos saudáveis. Aos poucos a gente vai conseguindo e não se martirize também demais por conta disso. Vai colocando aos poucos, vai testando. Tenha modelos também. Modelos me ajudaram muito, porque às vezes você tá insegura ali com o cliente para fazer algo diferente. Igual, por exemplo, eu via as aulas da Ana Cláudia e falava, uau, é muito diferente do que eu fazia. Eu não tenho coragem de repente, fazer tão diferente assim. Eu não tinha, era um bloqueio meu realmente. Então, comecei a pegar modelos, né? Eu tinha a prima do meu marido e eu sempre fazia ali nela. Ela achava uma maravilha, eu fazia, né? Gratuitamente, porque ela era modelo. Então, eu tava, assim, todo mês testando algo diferente, técnica diferente que a Ana Cláudia fazia. Se desse errado, eu não tava com aquela pressão. E ali mesmo eu tava, assim, super leve fazendo aquela unha. Então, eu progredi muito com o modelo também. Você testar com o modelo te progride muito. E claro, gente, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Mas, se você sair aos poucos, fazer aos poucos, né? Viver cada dia de um por vez, né? É bíblico isso, viver um dia de cada vez, cada dia basta o seu cuidado. Deixa o dia de amanhã para se preocupar, deixa ele, né? O dia de amanhã se preocupar com ele mesmo. E entregas nas mãos de Deus. Mas esse vídeo não é à toa que chegou pra você, com certeza. Abraço. Não, por isso que é cansativo. Eu trabalho constante. É um trabalho constante de vocês mesmo. Então, não. Chega de semana assim, não consegue nem ficar parada. Não, mas tem as coisas pra resolver, né? Igual uma coisa que foi dito, por exemplo, ajeitar as coisas pro profissional, tem que saber de novo. Não, aí assim não. Oi, eu terminei esse atendimento aqui, a minha bancada tá suja ainda. Mas só pra mostrar pra vocês, eu já deixo aqui uma gaze, já deixo o pincel, o palito e já deixo o primer e o capa base. Eu já deixo eles desenroscado pra já me adiantar. E eu já alinho com a cliente o que ela quer, o que ela quer fazer. Se ela quer passar esmalte, ela já me fala mais ou menos a cor, eu deixo ali umas 2, 3 opções. E deixo o gel de pote, que tá aqui nessa gaveta, aqui com a lixa buffer e a lixa grossa, né? Vamos dizer assim, porque eu uso aqui mais a fina. Não uso a grossa mais porque eu uso pouco produto. Eu já deixo aqui desse lado. O pote... Vou mandar pra minha professora.